Eu cresci em uma pequena cidade em Nebraska e, nos quase 18 anos em que morei lá, apenas duas coisas realmente marcantes aconteceram. A primeira, e provavelmente a melhor, foi que, bem, eu nasci. Não que isso seja um grande evento, mas para mim foi importante. E a segunda, e talvez a pior coisa que aconteceu na nossa cidade, foi quando Chris Baldwin se incendiou na garagem de sua casa. Ou, talvez, o que Chris fez tenha evitado que a pior coisa possível acontecesse na nossa cidade. Pode não fazer sentido para você agora, mas quando ouvir a história que estou prestes a contar, você entenderá tudo. Era uma noite de domingo, e eu estava no meu primeiro ano do ensino médio. Naquela época, eu ainda estava na idade em que meus amigos e eu saíamos para andar de bicicleta à noite, uma diversão saudável, além de garantir um pouco de exercício. Naquela noite, estávamos pedalando quando, de repente, vimos outro garoto da nossa turma descendo a rua a toda velocidade. Quando percebemos para onde ele estava indo, todos nós ofegamos em uníssono e dissemos: "Meu Deus, a garagem do Chris está pegando fogo." Ao ver isso, aceleramos nossas bicicletas pela rua até chegarmos a um inferno em chamas, que era a garagem da casa do nosso colega Chris Baldwin. Quando chegamos, já havia policiais e bombeiros no local, eles tinham chegado quase instantaneamente. Tentamos nos aproximar, mas um policial imediatamente nos mandou ficar longe. Pensávamos que já estávamos a uma distância segura, então ficamos confusos. Mas fizemos exatamente como ele mandou. Foi só então que começamos a ouvir uma série de estrondos vindos da garagem, enquanto os bombeiros lutavam desesperadamente para apagar as chamas. De repente, vários estouros ocorreram, e todos nós corremos para nos proteger. Não tínhamos ideia do que os causava, mas estávamos morrendo de medo. Por um momento, pensei que a casa dos Baldwin fosse explodir, e quando percebemos isso, nos escondemos ainda mais. Na manhã seguinte ao incêndio, todos na escola falavam sobre o que tinha acontecido e esperavam que Chris aparecesse para perguntar a ele, mas ele não foi a nenhuma das aulas. Rumores começaram a se espalhar entre os alunos. Algumas pessoas disseram que tinham visto paramédicos no local carregando alguém na ambulância, então presumimos que Chris poderia ter se ferido no incêndio. No entanto, outras testemunhas afirmavam que ele não tinha sido resgatado com vida, mas sim com o corpo completamente carbonizado. Outros ainda diziam que ele e os pais tinham ido morar com parentes, já que a casa estava em ruínas. Muitos boatos surgiram, mas a verdade só viria depois. Na manhã seguinte ao incidente, as autoridades finalmente divulgaram informações sobre o ocorrido. 3 gerações viviam naquela casa, e Chris era um dos 4 filhos da família, mas nada era certo, apenas especulações. Naturalmente, mais rumores começaram a circular, e foi apenas no dia seguinte que o diretor da nossa escola convocou todos para uma reunião especial. Foi lá que finalmente tivemos respostas concretas. Lembro-me de como toda a escola entrou no ginásio, onde o xerife do condado e alguns delegados estavam de pé, todos com expressões muito sérias. Quando nos acomodamos, o diretor anunciou que o xerife tinha algo importante a nos dizer. Quando ele avançou e tirou o chapéu, juro que era possível ouvir um alfinete caindo no chão. Sabíamos que teria algo a ver com a família Baldwin, mas não exatamente o que. Jamais teria imaginado em 1 milhão de anos. Não vou fingir que lembro palavra por palavra do que o xerife disse, já que tudo isso aconteceu há mais de 20 anos, mas foi basicamente assim. Pessoal, todos vocês ouviram sobre o incêndio na casa dos Baldwin, e tenho certeza de que também ouviram sobre a trágica perda de uma vida. Hoje, lamento ter que ser o portador de mais notícias, mas Chris, seu colega, foi quem faleceu. Naquele momento, um suspiro coletivo foi ouvido por todo o ginásio, e o xerife fez uma pausa antes de continuar. Ainda estamos tentando descobrir como o fogo começou, então pedimos que qualquer pessoa com informações sobre Chris nos procure. Vocês não precisam falar agora, podem ligar para o meu escritório a qualquer momento e teremos uma conversa mais discreta. Mas, por favor, se alguém tiver algo a dizer ou se lembrar de algum comportamento estranho ou incomum que Chris tem exibido nos dias que antecederam o incêndio, peço que se manifestem. Aquele foi o primeiro indício de que algo estava realmente errado. Acho que eles queriam tratar o caso com discrição, e logo entendemos perfeitamente o motivo.
A reação inicial de todos foi de choque e tristeza. Os alunos ficaram horrorizados que um dos nossos tivesse morrido de uma maneira tão terrível. Mas, se a polícia tivesse nos contado o que realmente causou aquela tragédia, acho que as pessoas não ficariam tão tristes. Na verdade, talvez ficassem com raiva e até aliviadas que aquilo tivesse acontecido. Levou vários dias para que a verdade viesse à tona, e, quando isso aconteceu, a cidade passou a responsabilizar os pais. Lembro-me de que houve uma reunião comunitária, mas, por insistência dos meus pais em fazer meu dever de casa antes de qualquer outra coisa, eu fiquei em casa jogando videogame por 2 horas. Quando eles chegaram, pensei que ficariam bravos por eu não ter feito nada, mas, em vez disso, tinham expressões tristes e estranhas, as mesmas que tiveram quando meu avô morreu. Eles me chamaram para a sala de TV e perguntaram o quanto eu conhecia Chris. Não tinha muito a dizer, apenas que tínhamos aula de espanhol juntos, mas nunca conversávamos. Depois, começaram a me fazer um monte de perguntas, se Chris já tinha ficado bravo comigo, se eu gostava dele, coisas assim. No final, acabei dizendo que eles obviamente sabiam algo sobre Chris, e preferia que me contassem de uma vez. Eu achava que se tratava de suicídio, e pensei que já era maduro o suficiente para lidar com a verdade, só assim eu achava. Mas, acontece que eu estava errado. A verdade sobre a morte de Chris era algo que levaria anos para eu digerir. Ele não cometeu suicídio, mas perdeu a vida acidentalmente. A garagem explodiu enquanto Chris tentava fazer uma bomba. Sim, era tão assustador quanto parecia. Ele estava construindo um protótipo com o qual pretendia destruir a escola. Quando ouvi isso, fiquei completamente chocado, mais do que isso, apavorado. Depois de muita investigação sobre o incêndio, descobriram que havia todos os componentes necessários para fazer uma bomba, semelhante às usadas por terroristas árabes. Mas não foi até encontrarem o diário de Chris que souberam de seus planos. Ele havia escrito, em detalhes, tudo o que planejava fazer, quando e como. Quando essa informação veio a público, a cidade ficou em choque. Ninguém esperava algo assim, que revelava um nível de maldade que ninguém tinha percebido em Chris. O diário também mostrou que seu objetivo era matar alguns colegas que ele odiava profundamente. No entanto, nunca ficou claro se ele havia sido vítima de bullying, porque isso não foi mencionado nos escritos. Basicamente, o que ele descrevia era o ódio que sentia pelos colegas, pela escola e suas fantasias de explodir tudo. Então, nunca soubemos se ele buscava vingança por algo ou se era simplesmente uma pessoa má. E é isso. Sem dúvida, esse foi o incidente mais assustador que presenciei. Mudei minha família para uma casa linda que meu pai comprou em um leilão por um ótimo preço. Nossa nova casa ficava em uma cidade pequena, a apenas 10 minutos da maior cidade do estado, e era muito melhor do que qualquer uma das casas em que havíamos morado antes. Esta tinha uma grande piscina nos fundos e um pequeno jardim ao lado. Havia também uma árvore enorme no quintal, cheia de flores amarelas perfumadas toda a primavera. Um dos principais motivos pelos quais meus pais escolheram essa casa, além do bom preço, era porque ficava perto da escola e o bairro tinha fama de ser muito seguro. Isso era muito importante para minha família, e com razão, no ano passado, 2 criminosos invadiram nossa antiga casa no meio da noite. Eles nos amarraram, amordaçaram e, além de nos ameaçarem de morte, roubaram muitos dos nossos pertences e o dinheiro que meu pai guardava no cofre. Essa experiência traumática foi o principal motivo pelo qual meus pais decidiram procurar outro lugar para viver. Além disso, meus pais viajavam muito a trabalho, o que significava que, em várias ocasiões, eu ficava sozinho em casa. Desde o incidente, adotamos regras rigorosas de segurança. Uma delas era que meu pai instalou câmeras de vigilância e alarmes por toda a casa, tornando impossível que alguém entrasse sem ser detectado. Nos fundos da casa, havia um prédio antigo de 3 andares. Eu sempre via pessoas nos primeiros e segundos andares, mas o terceiro andar parecia desabitado. As janelas do quarto no terceiro andar davam diretamente para os fundos da nossa casa. O novo bairro era calmo e tranquilo, então eu gostava de relaxar na casa quando meus pais estavam viajando.
Certa vez, em um fim de semana, meus pais viajaram para Los Angeles para um seminário, e eu fiquei em casa, como de costume. Era sábado à noite, e meus novos amigos queriam se reunir na casa de outro colega. Prometi aos meus pais que não ficaria fora até tarde, então, depois de tomar algumas cervejas, voltei para casa como havia prometido, mesmo estando me divertindo muito. Já eram 21 horas, e eu não estava nem um pouco com sono. Subi, coloquei meu traje de banho e fui nadar na piscina. Era uma noite quente de verão, perfeita para um mergulho. Desci para a piscina, servi um copo de suco de laranja recém-feito e coloquei uma música para tocar. Nadei por um tempo e depois deitei em um colchão inflável na piscina, tomando meu suco. Devo ter adormecido em algum momento, porque fui despertado por um barulho. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Os fundos da casa estavam vazios. Naquele momento, meus olhos foram para a janela do terceiro andar do prédio. Lá, vi uma senhora frágil, de pé em frente à janela, olhando diretamente para mim. Seus olhos eram tão grandes que seu olhar me assustou. Não disse nada e olhei para o relógio, já eram 22 horas. Continuei deitado no colchão, e depois de alguns minutos, quando olhei de novo, ela não estava mais na janela. Fiquei aliviado, mas me perguntei como nunca tinha visto antes, quase acreditando que ninguém morava naquele apartamento do terceiro andar. Foi então que meu telefone tocou. Ele estava dentro de casa, então saí da piscina pensando que eram meus pais me ligando. Estava prestes a entrar quando ouvi uma voz vinda de trás. Congelei na hora. Era a voz de uma senhora idosa. Virei-me devagar, e meu coração quase parou de tanto horror. A mulher assustadora estava bem atrás de mim. Eu não tinha ideia de como ela havia entrado no quintal, já que não havia como passar despercebida pelo sistema de segurança. Seu olhar frio e sem vida fez minhas pernas ficarem bambas. Ela estava tão perto que eu literalmente não conseguia me afastar, mesmo querendo desesperadamente. Em vez disso, disse com uma voz trêmula: "Senhora, como a senhora entrou aqui?" Esperei que ela respondesse, mas algo aconteceu que fez meu sangue gelar. Ela abriu a boca sem dentes e disse: "Annabelle, você ainda está aqui? Fuja, Annabelle, fuja agora, ou seu marido virá e vai enterrá-la ali." Então, ela levantou a mão frágil e apontou para a árvore no nosso quintal com seus longos e assustadores dedos. Um arrepio percorreu meu corpo, e eu respondi com uma voz ainda mais trêmula: "O quê? O que a senhora está dizendo?" Ela não respondeu. Continuou a encarar a árvore e, em seguida, voltou a olhar para mim, com uma expressão de horror no rosto. Foi uma visão absolutamente terrível. De repente, meu telefone tocou de novo, e eu corri freneticamente até meu quarto, sem parar até trancar a porta. Meu coração disparava enquanto o telefone continuava tocando. Atendi e, sem conseguir dizer uma palavra, comecei a chorar desesperadamente. Do outro lado da linha, meu pai perguntava repetidamente o que havia acontecido. Só depois de alguns segundos consegui contar tudo. Ele ficou apavorado e chamou a polícia. Os policiais chegaram em 10 minutos. Contei que uma senhora louca do prédio próximo tinha entrado no nosso quintal e dito coisas muito estranhas. Eles foram até o prédio e perguntaram ao proprietário sobre os inquilinos do terceiro andar. Fiquei absolutamente chocado quando ele disse que aquele andar estava vazio há 15 anos. Ele explicou que, há muito tempo, uma senhora idosa vivia ali. Ela era doente e acamada, passava a maior parte do tempo perto da janela, sem nunca sair do quarto. Seus filhos a deixaram sozinha nos últimos dias de sua vida, e ela morreu sentada perto daquela janela. O próprio proprietário cuidou do funeral, já que nenhum parente apareceu para reclamar o corpo da pobre mulher. Na manhã seguinte, quando meus pais chegaram, contei tudo o que aconteceu, assim como a policial que ficou comigo durante a noite. Ela explicou que eu talvez tivesse tido um pesadelo ou algo assim. Enquanto conversavam, uma ideia me veio à mente. Perguntei ao meu pai qual era o nome do antigo dono da casa. Ele respondeu que o banco lhe contou que uma mulher morava ali com o marido antes de nós, mas que se mudaram para fora da cidade, sem pagar as prestações da casa, por isso a propriedade foi confiscada e leiloada.
Ele também mencionou que isso foi há 15 anos. Meu coração disparou, e meu terror deve ter sido tão evidente que o policial me perguntou o que estava acontecendo. Então, contei que a senhora me chamou de Annabelle e me avisou que meu marido me enterraria debaixo da árvore. Eles pareceram surpresos, e a polícia pediu permissão para cavar no quintal. Meu pai concordou, e no dia seguinte começaram a cavar debaixo da árvore. Para nosso horror, logo surgiram ossos humanos, totalmente brancos de tão antigos. Todos nós ficamos em choque, inclusive os policiais. O cadáver tinha um anel na mão esquerda, e havia também alguns pedaços de tecido no local. Os restos foram levados para o laboratório científico da polícia local e submetidos a testes. Alguns dias depois, soubemos que pertenciam a uma mulher chamada Annabelle Dubro, de 28 anos, que, junto com o marido, foi a antiga moradora da casa. O marido tinha registrado um boletim de ocorrência de desaparecimento, mas, depois disso, ele também deixou a cidade. Sem provas, a polícia não encontrou detalhes sobre o caso, e ninguém apareceu para perguntar sobre ela, provavelmente porque Annabelle era ucraniana e não tinha família aqui. O laudo apontou que ela foi assassinada, atingida na cabeça com um objeto contundente. A polícia imediatamente suspeitou que o marido dela fosse o culpado, mas ele nunca foi encontrado. Acredito que a velha senhora do prédio tenha visto tudo da janela, mas não pôde contar a ninguém. Embora muitos duvidem, estou convencido de que foi o fantasma dela que vi naquela noite. E por que ela apareceu para mim? Essa dúvida foi esclarecida alguns dias depois, quando a notícia da descoberta foi divulgada, junto com uma foto de Annabelle no jornal local. A mulher era idêntica a mim. Sem dúvida, o espírito da velha me confundiu com Annabelle e veio me avisar. Ainda moramos na mesma casa, mas nunca mais vi a velha senhora. Esta história aconteceu comigo no ano passado, e foi o meu encontro com um dos mistérios não resolvidos mais antigos da história do estado do Texas, as famosas luzes de Marfa. Pode não ser tão assustador quanto algumas das outras histórias apresentadas aqui, mas essa experiência foi única para mim e, de fato, bastante perturbadora. Para aqueles que não têm conhecimento sobre o assunto, vou colocar em contexto. Em algumas noites, ao olhar para o deserto no oeste do Texas, fora da cidade de Marfa, é possível avistar estranhas orbes vermelhas, brancas ou amarelas. Essas luzes parecem pairar acima da superfície do deserto e, há décadas, têm sido objeto de todo tipo de história. Às vezes, você vê apenas uma ou duas, outras vezes, várias ao mesmo tempo. Elas podem flutuar perfeitamente imóveis antes de começarem a piscar ou a se mover, chegando até a lançar flashes pelo céu noturno. As histórias sobre esse fenômeno são muitas e remontam ao século XIX, incluindo até mesmo lendas de nativos americanos sobre essas luzes misteriosas. Muitos estudos foram realizados para tentar entender sua origem, mas a maioria foi infrutífera, já que não se conseguiu determinar com certeza o que provoca o fenômeno, pelo menos, não de maneira científica. A teoria principal é que as condições atmosféricas únicas daquela região do Texas causam a reflexão dos faróis de automóveis no céu. No entanto, muitas pessoas não acreditam nessa explicação, especialmente porque o fenômeno já foi observado mesmo na ausência de tráfego. Como eu disse antes, avistamentos das luzes datam de uma época em que não havia veículos com faróis potentes naquela área. Agora, tendo dito isso, vou contar o que aconteceu comigo. Eu estava em uma viagem com alguns amigos da faculdade para o oeste. Nossa intenção era simplesmente experimentar a beleza da cultura do deserto de Chihuahua, mas, uma vez lá, ouvimos tantas histórias que decidimos visitar a área de observação, que ficava a cerca de 16 quilômetros da pequena cidade de Marfa. Um dos meus grandes hobbies é observar aves, então, quando embarquei na viagem, trouxe meu telescópio grande, que agora planejava usar para ver melhor as luzes. Chegamos cerca de meia hora após o pôr do sol. Se você nunca esteve longe no deserto, preciso dizer que lá fica realmente escuro. E quero dizer muito escuro. A única fonte de luz naquele lugar eram as luzes fracas nos degraus da área de observação, as estrelas e uma única torre de celular que podia ser vista ao longe. Montei meu telescópio e o ajustei na direção da torre. Não tivemos que esperar muito antes de uma pequena luz branca aparecer à distância.
Ela se movia lentamente ao longo da linha do horizonte antes de começar a piscar. Em seguida, outra luz surgiu, e depois mais outra. Às vezes, elas desapareciam após 1 minuto, outras vezes ficavam visíveis por mais de 5 minutos. Mas, sempre que eu focava o telescópio em uma delas, nunca conseguia discernir nada além de um pequeno flash de luz. Outro detalhe estranho era que, por mais que eu ajustasse o zoom, as luzes nunca pareciam maiores do que quando as olhávamos a olho nu. Achei isso realmente estranho e perturbador, pois não conseguia pensar em uma explicação lógica. Mas não quis me preocupar muito com isso. Ficamos cerca de 1 hora no local, e eu estava absolutamente fascinado pelas pequenas luzes que pareciam ter vida própria. No entanto, essa não foi a única vez que as veríamos durante aquela viagem. Alguns dias depois, estávamos voltando de uma trilha no Big Bend. Era uma longa viagem de volta, e lembro que já estava bem escuro quando retornamos a Marfa. Dirigir pelo deserto à noite é surreal. Você pode percorrer centenas de quilômetros sem ver quase nada, como se o mundo inteiro desaparecesse além do alcance dos faróis. Quando passamos pelo deck de observação, vimos cerca de meia dúzia de luzes brancas, vermelhas e amarelas no deserto, a maior quantidade que tínhamos visto de uma só vez. Mas a situação ficou realmente estranha quando me virei no assento e vi uma pequena luz avermelhada atrás de nós. Era só uma luz, então não dei muita importância. Pelo meu melhor ângulo, eu diria que estava a cerca de 800 metros de distância, talvez entre 7 e 15 metros acima do solo. Pensei que pudesse ser uma motocicleta, mas, então, a luz começou a se mover perpendicularmente à estrada reta em que estávamos. Foi quando comecei a observá-la mais atentamente. A pequena luz nos seguiu por cerca de 10 minutos, mantendo a mesma distância entre nós durante todo o trajeto, antes de fazer uma curva e, de repente, desaparecer no ar. Ficamos todos completamente perplexos, em algum lugar entre fascinados e intrigados, e sim, um pouco assustados também. Afinal, é um instinto humano natural sentir medo quando nos deparamos com algo que não entendemos ou para o qual não temos respostas. Nenhum de nós jamais tinha visto algo assim, e 2 pessoas no carro já tinham estado lá várias vezes. Pessoalmente, já vi as luzes muitas vezes, mas nunca nada parecido com isso. Não nos sentimos ameaçados, mas foi uma experiência desconcertante que muitas pessoas provavelmente nunca terão na vida. Se algum de vocês estiver no oeste do Texas, não deixe de parar em Marfa para ver se consegue vislumbrar essas luzes estranhas. As pessoas especulam que podem ser fantasmas, alienígenas, luzes de carros ou até mesmo eletricidade gerada pelas rochas sob a área. Mas eu realmente espero que o mistério das luzes de Marfa nunca seja resolvido. Precisamos de alguns mistérios no mundo, e esse é realmente fascinante. Eu fui para a faculdade em uma pequena cidade no norte do Colorado. Mudei-me para lá no outono de 2008, logo após um dos crimes mais terríveis que já ocorreram na área. Esse evento abalou toda a comunidade, de cima a baixo. Mas a parte mais louca disso tudo é que eu me mudei para uma casa a apenas 2 portas de onde tudo aconteceu. Na época, eu morava com meus avós, e eles ficaram extremamente chocados. Lembro-me do meu avô, sentado em sua escrivaninha, fazendo guarda até 2 ou 3 da manhã todas as noites, com um copo de uísque em uma mão e sua velha arma bem perto da outra. Meu avô é um veterano da guerra do Vietnã que leva a segurança muito a sério, então, depois dessa onda de crimes, ele simplesmente voltou a confiar em seus instintos de sobrevivência. Eu era novo na cidade quando todas as informações estavam vindo à tona, então toda a comunidade estava em completo estado de choque, e praticamente tudo naquela época girava em torno do que estava acontecendo. Era um pouco difícil acompanhar tudo. Vou dar um breve preâmbulo antes de continuar. Na cidade, havia 3 rapazes que andavam juntos e eram conhecidos por causar muitos problemas. Quando digo problemas, refiro-me a comportamentos criminosos. Os nomes deles eram Danny, Beijo e Steve, o mais velho, que tinha 18 anos na época. Para mim, esses nomes não significavam absolutamente nada, mas, para os moradores, eles eram bem conhecidos e geralmente os primeiros a serem apontados por praticamente qualquer crime básico que ocorresse por lá. Pelo que eu soube,
Parecia que esses três estavam em uma espécie de onda de destruição nos últimos meses. No entanto, a verdade é que eles não passavam de um trio de adolescentes problemáticos que se limitavam a furtos menores e vandalismo. Mesmo assim, eles acreditavam que eram uma gangue criminosa perigosa, e decidiram que precisavam sair da cidade e enganar a lei. Tudo isso estava na cabeça deles, já que tinham apenas 15, 16 e 18 anos. Nada do que faziam era realmente tão grave. Ainda assim, eles se convenceram de que eram criminosos profissionais e estavam prestes a fugir. Começaram, então, a procurar coisas que achavam que precisariam para a fuga, começando por dinheiro. Para isso, os garotos começaram uma série de roubos noturnos, que resultaram em uma pequena pilha de dinheiro, além de alguns objetos de valor e uma arma. Danny encontrou a arma em uma caixa que roubou de uma casa abandonada e entregou ao grupo. A partir daí, sentiram que tinham conseguido algo importante, e agora poderiam roubar pessoas de verdade. Acho que estavam no mesmo intervalo de 72 horas após conseguirem a arma quando invadiram uma casa no meio da noite, com a intenção de levar tudo o que valesse algo. Mas eles não esperavam encontrar Bob e sua esposa dormindo na cama. Isso era algo para o qual não estavam preparados. Contudo, agora tinham uma arma. Ordenaram que Bob e sua esposa deitassem no chão, mas Bob não se intimidou. Pelo contrário, ele saiu da cama e começou a se aproximar dos rapazes, dizendo para saírem de sua casa imediatamente. Nervosos com a situação e encorajados pela arma que tinham, um dos garotos puxou o gatilho sem hesitar, e Bob levou o tiro no peito, morrendo instantaneamente. Sua esposa permaneceu na cama, assistindo a tudo, o que foi, sem dúvida, a parte mais trágica da história. Os garotos imediatamente perceberam o enorme erro que haviam cometido. Tinham acabado de disparar uma arma no meio da noite em uma cidade com menos de 14 mil habitantes. Já haviam conseguido dinheiro suficiente para sair da cidade, e, se tivessem escolhido partir naquela noite, provavelmente nunca teriam sido pegos. Mas decidiram fazer mais um roubo, complicando ainda mais a situação. Foi então que perceberam os pequenos erros em seu plano de fuga, e não tinham um meio de transporte e também não podiam pegar um ônibus ou um táxi. Agora, tinham cometido um crime sério, e, a essa altura, todos ao redor provavelmente estavam em alerta, já que o disparo devia ter sido ouvido a várias quadras de distância, junto com os gritos da esposa de Bob ao ver seu marido cair morto no chão. Os garotos fugiram da casa e permaneceram escondidos por alguns dias. Ninguém sabia onde estavam. A polícia os procurou incansavelmente, mas não os encontrou. Quando cheguei à cidade, 3 dias haviam se passado desde o assassinato de Bob, e ainda não havia sinal dos assassinos. A comunidade toda estava em alerta. Lembro-me de um dia em que voltei para a casa da faculdade e, ao chegar, vi uma viatura estacionada na frente e 2 policiais conversando com meu avô. A primeira coisa que me veio à mente foi que os oficiais estavam investigando as casas próximas. No entanto, ao chegar, os homens chamaram meu nome e pediram que eu os acompanhasse. Isso realmente me pegou de surpresa. Olhei para meu avô, que acenou com a cabeça, como um sinal para que eu fizesse o que me pediam. Assim, fui para a delegacia com os policiais. Lá, começaram a me questionar. Fizeram perguntas sobre os garotos, se eu os conhecia, quanto tempo fazia que eu estava na cidade e por que me mudei para lá. Respondi honestamente, embora me sentisse um pouco nervoso, sem saber exatamente por quê. Talvez só o fato de ser levado para uma sala e interrogado por um crime faça você se sentir, progressivamente, como um criminoso. Na verdade, estudei com eles no ensino médio, mas apenas por alguns anos antes de me mudar para a cidade com minha mãe e terminar a escola lá. Não posso dizer que eram bons garotos, mas, quando ouvi o que fizeram, fiquei chocado. Eram do tipo que jogava bolinhas de papel na aula ou fazia barulhos para distrair o professor. Era difícil imaginar que tinham invadido uma casa e assassinado alguém. Estávamos todos em choque com o que aconteceu, especialmente quando todos os detalhes vieram à tona. Eles roubaram uma arma, invadiram uma casa e atacaram um casal de idosos que dormia. Era como se estivéssemos discutindo um caso de Los Angeles ou Nova York, algo completamente estranho àquela velha cidade do Colorado.
Quando o interrogatório terminou, os policiais me liberaram, mas não antes de me lembrar que, se eu tivesse qualquer informação ou visse os garotos a qualquer momento, deveria avisá-los sem hesitação. Reforçaram que os três eram perigosos e precisavam ser retirados das ruas imediatamente. Mais tarde naquela noite, eu estava no meu quarto estudando para uma prova que teria no dia seguinte, quando, de repente, houve uma queda de energia. Peguei meu celular rapidamente, liguei a lanterna e desci as escadas. A caixa elétrica da casa ficava no porão, então eu estava prestes a descer para verificar. No entanto, quando estava a poucos passos de distância, ouvi tiros e gritos. Dei um salto para trás, instintivamente, chamei meu avô. Não ouvi resposta imediatamente, mas, alguns minutos depois, ouvi ele me chamar do porão. Corri até lá e, ao abrir a porta e descer as escadas, não pude acreditar no que vi. A primeira coisa que vi foi meu avô, com um ferimento de bala no braço. A poucos passos dele, estava o corpo de Dani. Mais adiante, Beijo e Steve estavam deitados de bruços, com as mãos na cabeça, ambos com tiros na perna. Meu avô me pediu para chamar a polícia imediatamente, além de uma ambulância. Não demorou nem 10 minutos para eles chegarem. Levaram os três na ambulância, e meu avô foi levado para prestar depoimento. Resumindo, esses três estavam escondidos no porão da nossa casa há 3 dias. Porém, no momento em que a energia caiu, meu avô desceu ao porão para verificar a caixa elétrica, felizmente com sua arma na mão, como vinha fazendo nos últimos dias. Ao chegar lá, apontou a lanterna e deu de cara com os três. Dani disparou alguns tiros, mas só conseguiu acertá-lo no braço. No entanto, meu avô, que é um atirador experiente, foi muito mais rápido. Ele acertou Dani no abdômen e os outros 2 em cada perna, para neutralizá-los. Foi justamente nesse momento que cheguei. Após o incidente, meu avô foi inocentado de todas as acusações por agir em legítima defesa, enquanto os 3 rapazes foram condenados a vários anos de prisão, com Dani recebendo a maior pena, já que ele foi quem puxou o gatilho nas 2 ocasiões, quando matou Bob e quando atirou no meu avô. Olá, meu nome é Valeria e isso aconteceu quando eu estava em uma viagem de 2 semanas com minhas melhores amigas, Beth e Jasmine, para Las Vegas. As 3 de nós sempre quisemos ir para Las Vegas, então, quando finalmente conseguimos juntar dinheiro, não perdemos tempo e reservamos os voos e o hotel. Embora Beth estivesse empolgada com a pequena quantidade de apostas que planejávamos fazer, eu mal podia esperar para visitar uma cidade fantasma supostamente abandonada de que meu pai sempre me contava muitas histórias. Embora minhas amigas tenham se mostrado contra a ideia no começo, eu consegui convencê-las. Então, alugamos uma caminhonete e seguimos para a cidade fantasma. No primeiro dia da nossa segunda semana em Las Vegas, chegamos por volta das 16h30, para que pudéssemos explorar um pouco enquanto o sol ainda estava forte, mas, felizmente, não precisávamos enfrentar o calor intenso por muito tempo. No entanto, assim que chegamos à cidade fantasma que eu imaginava, percebi que não era bem como eu esperava. Meu pai sempre fez parecer que todas as casas ainda estavam em bom estado e que, estar ali, seria como caminhar em uma cápsula do tempo, como se estivéssemos em 1950, quando a cidade foi abandonada. Mas não era nada disso. Era como andar por um deserto desolado, com apenas poeira e calor a cada passo. Enquanto caminhávamos pelas ruas, cercados por prédios pichados, muitas casas tinham buracos grandes nas paredes, e dava para ver o interior. Eu percebi que Beth e Jasmine estavam começando a ficar desconfortáveis. Elas olhavam ao redor, como se estivessem preocupadas de estar sendo seguidas. Tentei não deixar que isso me afetasse, mas não demorou muito até eu começar a ficar nervosa também. E com razão, pois já estava começando a anoitecer, o que só aumentou nossa apreensão. Tentei manter o ânimo, lembrando às meninas que havíamos trazido um jantar maravilhoso para comer depois de montarmos nosso acampamento. Assim que mencionei isso, parecia que toda a atenção havia desaparecido. Minhas amigas deixaram de se concentrar nos horrores em potencial ao nosso redor e passaram a procurar um bom lugar para montarmos nosso acampamento. Estávamos caminhando pela rua principal da cidade fantasma quando Beth lembrou que havia uma casa um pouco mais à frente,
que parecia estar em boas condições. Então, concordamos em verificar se poderíamos passar a noite ali. Mas foi nesse momento que nossos medos começaram a se tornar realidade. Enquanto nos aproximávamos da casa onde iríamos dormir, Jasmine agarrou Beth e eu pelos ombros, com a voz bem baixa, disse: "Meninas, acho que não estamos sozinhas." Ao ouvir isso, comecei a rir, pois sempre fui a mais cética do grupo e sabia que Jasmine adorava pregar peças. Achei que isso fosse apenas uma de suas brincadeiras. Mas então, virei o rosto e olhei para ela. Foi quando percebi que ela estava praticamente virada para trás, olhando para trás enquanto caminhávamos. Olhei por cima do meu ombro, na direção em que ela olhava, e, como não havia luz na rua naquele momento, ou talvez em anos, foi difícil distinguir qualquer coisa. Mas, à medida que a figura se movia, não restaram dúvidas, havia alguém caminhando atrás de nós. Eu mal conseguia distinguir a silhueta, mas não havia dúvida de que estava indo em nossa direção. Jasmine perguntou se deveríamos dizer algo, mas Beth e eu concordamos que deveríamos continuar andando. Talvez fosse alguém como nós, que teve a brilhante ideia de acampar na cidade fantasma, e esperamos que logo nos deixassem em paz. Mas estávamos erradas. Assim que viramos e continuamos andando, ouvimos o som dos passos daquela pessoa batendo forte no asfalto, como se tivesse começado a correr atrás de nós. Virei minha cabeça novamente e, desta vez, tudo o que pude dizer foi: "E nós precisamos correr agora." Quando olhei para trás, percebi que a figura estava muito mais perto de nós e não dava sinais de parar. As três de nós corremos pela rua por um tempo antes de decidir entrar em um dos quintais e atravessar as casas, tentando despistar quem nos perseguia. Corremos em alta velocidade por alguns metros até que Beth disse que não conseguia mais correr. Estávamos sem fôlego, então decidimos subir até o alpendre dos fundos de uma das casas para ver se a porta estava aberta e, assim, conseguiríamos nos esconder. Mas não estava. Quando Jasmine e Beth se juntaram a mim no alpendre, eu estava prestes a dizer que a porta estava fechada, quando Jasmine colocou as mãos nos ombros de Beth e nos meus simultaneamente, e nos empurrou para baixo, ficando todas agachadas e em completo silêncio. Jasmine sussurrou para não falarmos e disse que a pessoa estava chegando. Conseguíamos ouvir os passos da pessoa correndo pelo terreno seco e coberto de poeira. Contivemos a respiração enquanto ele virava a esquina. Naquele momento, achei que tudo estava perdido e que seríamos capturadas por algum tipo de maníaco. Mas, felizmente, o homem deve ter achado que nós continuamos correndo, porque ele não se virou para verificar o alpendre. Quando ele passou, esperamos 1 ou 2 minutos em completo silêncio, apenas para ter certeza de que ele não voltaria. Quando estivemos seguras de que ele havia ido, finalmente pudemos respirar novamente. Decidimos que precisávamos sair dali o mais rápido possível. Sem esperar muito, descemos do alpendre e corremos de volta pelos quintais das casas abandonadas. Quando chegamos à rua, fomos direto para a entrada onde havíamos estacionado a caminhonete que alugamos. Entramos rapidamente e partimos para a cidade. Quando chegamos ao hotel, contei para o meu pai sobre o nosso estranho encontro, e ele ficou muito perplexo. Ele me disse que nada parecido havia acontecido com ele quando era mais jovem, mas, então, me lembrou gentilmente que isso aconteceu há muito tempo,